Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, finalmente, avisa a Ludmila que ela chegou porque a super quarta está aí e hoje a gente vai ter decisões de política monetária nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas a gente tem outros assuntos além da super quarta, que é aí o primeiro plano de todos os mercados hoje. Mas a gente tem outros assuntos para tratar com vocês. Vamos falar de comércio exterior, a gente vai falar também do BNDES e a indústria, né? Como é que estão aí os planos para a indústria. E vamos falar também de confiança do consumidor, porque o Brasil subiu algumas posições no ranking global da confiança do consumidor. Mas antes de tudo isso, André, bom dia. Como você está nessa super quarta? Bom dia, Débora. Bom dia a todo mundo, aí, nossos telespectadores. Hoje a super quarta finalmente ela chegou, então hoje a gente vai saber aí o que vai acontecer com a política monetária do Brasil e dos Estados Unidos. Está meio que dado já que vai acontecer, mas o importante é o que será noticiado, né? Como será noticiada as atas depois para mostrar quais devem serem os rumos para os próximos passos aí no mês. Mas vamos falar também de confiança do consumidor, como a Débora falou. Vamos falar aí de BNDES um pouco. Mas, antes de tudo, né, já que é um dia que está tomado aí pela super quarta, mas a gente está com uma agenda bem recheada, muitas falas, né, sendo esperadas hoje, né, Débora? Exatamente. A gente tem alguns dados sendo divulgados ainda na zona do euro e na Alemanha também. Então, o que a gente tem por lá? Temos PPI da Alemanha sendo divulgado hoje, PPI de fevereiro. Lá no Reino Unido, a gente tem índice de preços ao consumidor e núcleo do índice de preços ao consumidor também, aí os dois de fevereiro. Em seguida, a gente teve pronunciamentos da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, e o economista-chefe aí do Banco Central Europeu também, no mesmo evento ali, trazendo alguns pronunciamentos. Às 8 horas saiu o ICOMEX da FGV. Esse dado a gente vai trazer aí para vocês. Mas em seguida a gente tem mais pronunciamento aí dos dirigentes do Banco Central Europeu, ainda ali no Instituto de Estabilidade Monetária Financeira em Frankfurt. E a gente tem às 11h30 agora, logo daqui a pouquinho, né, os estoques de petróleo. Esse dado está sendo também bem aguardado hoje, porque a gente está tendo uma queda no preço do petróleo, muito aí pela expectativa pelos estoques de petróleo nos Estados Unidos. Então, esse dado deve tomar algum peso aí durante a manhã. Em seguida, a gente tem índice de confiança ao consumidor preliminar de março sendo divulgado na zona do euro. Continuamos tendo aí alguns dirigentes do Banco Central Europeu se pronunciando hoje. E às 15 horas a gente tem a divulgação de política monetária dos Estados Unidos. Lembrando que a decisão de política monetária por lá sempre é seguida por uma coletiva de imprensa do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, e, na verdade, a decisão ela já está bem ali dada, né? Se espera que a gente vai ter manutenção dos juros por lá. Mas o que o mercado está esperando mesmo é essa coletiva para ver se vai ter alguma sinalização, algum indício, algum indicativo para onde vai a condução de política monetária, se já vai ser sinalizado algum corte ou não. Então, na verdade, é isso que o mercado está esperando. A gente tem o PIB da Argentina do quarto trimestre e de 2023 sendo divulgado às 4h, e depois das 6h30 aqui no Brasil tem Copom. Então, a gente vai ter decisão aí de Selic, já também muito esperado que se corte meio ponto percentual. Inclusive, aqui no chat, o pessoal estava perguntando, o Copom é hoje? Sim, o Copom é hoje. Então, depois, na verdade, o Copom já está sendo, mas depois das 6h30, a gente tem a decisão anunciada. E também com aquele breve, não é ata ainda, mas aquele breve comentário que também deve sinalizar aí se teremos mudança nesse ritmo de corte de juros. Às 9h30, né, saem os dados de PMI ainda preliminares, PMI composto industrial e de serviços no Japão. E aqui no Brasil a gente tem alguns resultados corporativos aí, trimestrais sendo esperados para hoje. Mas o que fica muito no radar, o que está realmente no plano principal, é a super quarta, são as decisões de política monetária. E a gente já começa, inclusive, falando disso quando for falar da Ásia, porque a China já divulgou sua política. Ótimo, Débora. Então, já vamos passar para o nosso giro aí do mundo aí, porque todo mundo está esperando super quarta, a Europa está esperando, os Estados Unidos está esperando, as bolsas na Ásia já fecharam
na expectativa da super quarta, então esse negócio aí não sai da cabeça de ninguém, né? Então, vamos falar então, aliás, a notícia está aqui também para vocês lerem, a notícia que a gente sempre recomenda, né, todo dia para vocês falarem, justamente aí para vocês entenderem quais são as possibilidades do que pode acontecer aí nessa super quarta, mas fala aí um pouco da Ásia aí, nessa expectativa, nessa esteira dessa super quarta, Débora. A super quarta ela está presente desde a sexta-feira passada, então as expectativas elas estão aumentando, né, e mudando também a cada dia, principalmente porque a gente tem divulgações importantes e teve divulgações importantes na semana passada. Tudo isso mexeu com as expectativas, não para a super quarta em si, mas como eu falei, para a coletiva e para possíveis aí pronunciamentos que vão vir depois dos dirigentes, principalmente do Banco Central dos Estados Unidos. E na Ásia não foi diferente. Então hoje a gente teve um dia ali misto na Ásia, as bolsas até ficaram mais numa tendência de queda. Isso porque o mercado está esperando essa decisão de política monetária. Então, ela ficou muito ali no radar, né? Então, esse já é um ponto que traz uma incerteza e acaba mexendo com o apetite pelo risco dos investidores. Até porque, no meio dessas incertezas, o rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos, as treasuries, também acabam movimentando mais. E isso também afeta o apetite pelo risco. Então, aquela disposição para correr risco no mercado. E a gente teve esse movimento na Ásia misto, então as bolsas que ficaram positivas ficaram muito perto do 0 a 0. E eu vou colocar aí na tela para vocês o Xangai Composto, porque ele acabou sendo uma exceção no movimento asiático hoje. O Xangai Composto, ele subiu, né? Subiu 0,54%, num momento que a China não decidiu cortar suas taxas de juros. Então, por lá, a gente já teve decisão de política monetária e o que aconteceu foi a manutenção da taxa de juros, a gente não teve mudança na taxa de juros da China, mas mesmo assim o Xangai Composto subiu. E a gente vê o Xangai Composto ainda subindo na esteira daqueles dados que a gente falou no começo da semana, de produção industrial e vendas no varejo e ativos fixos. A China ainda está refletindo a divulgação desses dados e a gente viu isso, inclusive, impactando o mercado de commodities fortemente no começo dessa semana. O minério de ferro subindo mais de 5% ontem, subiu quase 1% na segunda-feira. Então, o mercado ainda está repercutindo isso e trazendo aí o Xangai Composto para cima. Mas por lá a decisão já foi tomada e a decisão foi de manutenção, não foi de corte. Hoje é feriado no Japão. Então, o Nikkei 225 não teve ali operação, o mercado ficou fechado por lá, um dia depois deles cortarem a taxa de juros, deles subirem, a taxa de juros, depois de 17 anos. Então, hoje a gente não viu esse reflexo acontecendo no Japão, mas o grande assunto aqui, como a gente já falou, é a super quarta, e isso está pesando nos mercados de uma forma global. Tá? O Xangai Composto que conseguiu se desvencilhar e subir um pouquinho hoje. Já que a gente está, acho que vamos fazer um medidor aqui, alguém aperta aí para saber quantas vezes a gente vai falar a palavra super quarta no dia de hoje aí, porque hoje, meu Deus, é só super quarta, super quarta, super quarta, e vamos falar do super quarta aqui no Brasil, né? Porque a gente tem a decisão hoje do Copom, deve sair às 6h30 da noite, essa decisão, né? A decisão já está meio que dada, né? Acredita que você vai ter uma queda, a gente está em 11,25% de taxa Selic ao ano, deve cair para 10,75%, ou seja, uma queda de meio ponto percentual. O que a gente está esperando, e não sei por que aconteceu isso, né? Isso daí foi um burburinho que começou essa semana agora, estava até ouvindo no rádio, né? Que alguns analistas de mercado, né? Um analista de mercado importante que eu ouvi no rádio, inclusive essa manhã aí, está falando que existe uma possibilidade do Banco Central, do Copom, né, anunciar que você tem alguma mudança no ritmo de queda da taxa Selic. Eu não sei por que teria isso, né? Eu até acreditaria, sim, acho que teria justificativa se fosse uma aceleração na queda. Mas tem gente falando aí de possibilidades do Copom anunciar uma possível redução, né, uma desaceleração para 0,25%, porque tem... Aí vem aquele liga, né, o grande gerador de lero-lero, daí vem aquelas desculpas de sempre, né? O risco fiscal que a economia brasileira está vivendo, a inflação de serviços que não cede... Tem todas aquelas desculpinhas aí, mas algumas agentes do mercado estão começando a cogitar isso. Mas eu acredito, né, que deve sair bem em linha, né, o que até o próprio comunicado do Copom hoje
deve sair falando aí que você vai ter uma queda de 0,5 ponto percentual e, se tudo continuar constante, o ritmo deve permanecer pelo menos pelas próximas reuniões. A próxima reunião aí em maio ia ser dia 1º, né? Vai ser dia 7 e 8 por causa do feriado do Dia do Trabalhador, então vai ser adiada, né? Então, em vez de 45 dias, vão ser 52 dias, né? Entre essa reunião e a próxima. Mas eu acredito que não vai ter nenhuma grande surpresa, pelo menos no caso brasileiro, mesmo esse burburinho estranho que começou a surgir essa semana, Débora. E esse burburinho estranho que o André está falando começou a aparecer depois do IBCBR, na verdade, quando saíram os dados de inflação. Esse foi o primeiro ponto que a gente começou a ouvir esse burburinho, começou a ter uma pressão aqui nas nossas taxas de juros mais curtas. Então, quando a gente olha a curva de juros ali, com as expectativas do mercado para o futuro, a gente vê que aqueles vencimentos mais curtos, então que estão mais próximos da gente, começaram a subir, refletindo dados locais nossos aqui. Então, a gente teve inflação, depois a gente teve IBCBR, monitor do PIB, e todos eles, de alguma forma, surpreenderam o mercado, principalmente o IBCBR, que trata ali de crescimento. A gente também viu as pesquisas mensais surpreendendo o mercado. Então, o que o mercado começou a olhar aí? Por que ele começou a pressionar com a taxa de juros futura? A nossa atividade econômica está muito aquecida para um começo de ano. Essa foi a justificativa. E aí, as taxas de juros mais curtas começaram a refletir esse cenário doméstico nosso, enquanto as mais longas continuaram refletindo o cenário do exterior. E aí começou essa pressão e o mercado começou a ter incerteza em relação às diretrizes aí que o Copom deve trazer para a gente depois da decisão de política monetária de continuidade ou não no ritmo da taxa Selic. Então, o mercado está com essa incerteza justamente por esses dados, né? O que não faz ali muito sentido se a gente olhar a base que a gente vem, né, dessa aceleração. Mas o mercado começou a olhar para isso, a primeira pressão veio da taxa de juros futura e, como eu falei ontem, isso ainda não refletiu no relatório Focus, mas talvez apareça por lá também. É uma maravilha, né? Se a gente cresce um pouquinho a mais do que eu esperar, não pode. Agora está muito aquecido. Está muito aquecido. Esse negócio de crescimento econômico é na China, a gente tem que ser miserável mesmo, não é basicamente o que o mercado está falando. Mas contrariando o mercado, né, Débora, a gente teve aí a divulgação aí do índice de confiança do consumidor e o brasileiro aí é o 4º lugar aí no ranking global de confiança do consumidor, muito ligado por fatores aí que aconteceram desde o ano passado, que é aumento real do salário mínimo, isso aí aumenta bastante a quantidade de pessoas dispostas a consumir. Você teve ganhos reais, geralmente nas negociações salariais, é só a gente pensar que mais de 75% das pessoas que tiveram reajuste de salário, que no ano passado tiveram esse reajuste acima da inflação, então é ganho real. A massa salarial aumentou bastante, a gente teve recuperação na renda média, a melhor recuperação desde o começo do Plano Real, então tem muita coisa aí que ajuda. Desemprego baixo, o que faz com que a pessoa perca um pouco do medo de perder o emprego e consiga fazer dívidas mais longas, compras mais pesadas aí, porque tem uma segurança financeira melhor. Então tem uma série de fatores que explicam isso, né, Débora? Exatamente. Na matéria aqui do nosso site, a gente tem, inclusive, os detalhes aí do que impulsionou o Brasil nessa lista, porque a gente saiu lá de dezembro, a gente estava ali por volta da 6ª ou 7ª posição, e agora, no ranking global da Ipsos, né, que mede a confiança do consumidor em vários países, a gente subiu algumas posições e foi para o 4º lugar. A gente está atrás da Índia, que está crescendo bastante, da Indonésia, que também está crescendo bastante, e a gente ficou também atrás da Tailândia, Brasil em 4º lugar, e em seguida vem México, Holanda, Suécia, Estados Unidos e Reino Unido. Né, quando a gente olha a média ali, as médias, né, calculadas globais ali, a gente está bem acima da média. Então, o nosso consumidor está mais confiante, sim, por questões que o André já explicou. Então, a gente tem renda, a gente tem crescimento, inclusive, do PIB, o desemprego menor, né, o brasileiro, inclusive, mostrando isso, comprando ali itens de mais valor, né, então, bens mais duráveis, inclusive. Então, a gente vê esse comportamento aparecendo no consumo, né, do brasileiro, do trabalhador brasileiro, que estava aí com a sua renda muito comprometida até então com itens mais básicos, então muito da renda indo para a cesta básica. A gente começa a ter uma valorização, a gente começa a ter uma folga, inclusive, de renda para pensar em outros tipos de consumo, e até no mês passado a gente viu que o brasileiro conseguiu consumir e aí gastar no comércio e nos serviços também.
né, algo que a gente não via há bastante tempo. Então, o brasileiro está mais confiante ali em relação a consumo e a gente subiu várias posições se a gente compara aí com dezembro do ano passado. Muito bom, porque confiança sempre aumenta ali expectativas e isso pode levar ali um desencadeamento de otimismo. Outra notícia aí boa também que a gente está tendo aí é o BNDES, né? O gasto que o BNDES está realizando focado somente na indústria, né? Você tem que mais de 90 bilhões aí já foi aprovado pelo BNDES para a indústria brasileira. Isso faz parte aí da nova política industrial que foi anunciada no final do último ano. E além disso aí a gente começa a entender também o que fez com que você tivesse um aumento tão grande aí de produção de bens de capital, de expansão aí de indústria de maior valor agregado, como eletrodomésticos, como indústrias de veículos. Então, essa é uma ótima notícia aí e ajuda a entender um pouco do comportamento do que aconteceu aí, né, nesse começo de ano e ajuda a entender aí com a melhor confiança que você está tendo aí na economia brasileira como um todo, né, Débora? Exato. E a gente está até vendo aqui no nosso chat o pessoal confirmando o que a gente está falando. Comprei um bem durável, comprei eletrodoméstico, quero comprar uma geladeira, comprei uma máquina de lavar. Então, o brasileiro está realmente sentindo essa melhora e está conseguindo pensar já nesses planos mais a longo prazo. Então, a gente está vendo as pessoas sentindo mesmo isso no bolso. Vamos voltar para a Super Quarta agora, porque, de novo, a Super Quarta está aí para a gente, né? Porque a gente tem o índice, lá nos Estados Unidos você tem o levantamento Semigroup, que a gente já mostrou a semana inteira aqui, e hoje é o dia mais importante, porque é justamente hoje que a gente tem isso, então a gente já vai mostrar o levantamento Semigroup e já vai emendar com a abertura de mercado, né, Débora? Exatamente. O movimento de ontem para hoje não mudou, né? Então, quando a gente olha, né, ontem estava até 99,1 de manhã, depois a gente teve majoritariamente aí a expectativa de manutenção, então esse 1% sumiu ao longo do dia, foi para 100% ali de expectativa para a reunião de hoje. Então a gente tem, né, essa manutenção, essa continuidade das expectativas aí, de probabilidades, na verdade, de manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. E hoje a gente até tem aquele mesmo cenário que a gente estava vendo, 99,1, tá? Então aqui a gente continua tendo uma expectativa majoritariamente aí de manutenção na taxa de juros dos Estados Unidos para essa reunião de 20 de março. Mas não é essa reunião de 20 de março que o mercado está mantendo no radar. O que o mercado já está olhando e está esperando alguma sinalização é para a reunião de junho. Então vamos mudar aqui o gráfico, porque a gente teve uma pequena mudança, né, de ontem para hoje. Então quando a gente olha a divulgação de ontem, a gente tinha ali uma taxa esperada, né, um corte de taxa esperada de 55,6%. Quando a gente olha a expectativa de manutenção, estava em 40,9%. E a gente tinha 3,60 ali de uma expectativa ou uma probabilidade de corte um pouco maior. O que aconteceu de ontem para hoje? Tá? A gente teve uma mudança ali na faixa que espera o corte, e o corte aqui de 0,25 ponto percentual, a gente teve uma diminuição de 0,60%, então caiu para 55%, mas essa expectativa não foi para manutenção, ela foi para cortes mais agressivos. Então, o que o monitoramento do Semigroup está falando? Né? Conforme a gente tem uma aproximação aí da Super Quarta de uma possível sinalização também de condução de política monetária, a gente está vendo que a gente está tendo um deslocamento das pessoas que esperam a manutenção para quem espera cortes mais agressivos, que era o que estava acontecendo lá em fevereiro. Então, a gente começa a ter uma retomada desse otimismo em relação aos cortes de juros nos Estados Unidos, porque o mercado está esperando, sim, que tenha alguma sinalização ou que eles consigam pescar algo no pronunciamento do Jerome Powell, na coletiva que ele vai dar ali depois da decisão, que seja algo aí que mexa com essas expectativas e reforce isso. Né? Então, o mercado está mais confiante que o tom que o Jerome Powell vai adotar ali na sua coletiva vai ser um tom mais brando, mais dovish, que o mercado chama. Né? Que a gente tem dois jargões aí usados no mercado. O dovish, que é o tom aí mais brando, e o hawkish, que é um tom mais rígido. A gente espera, e o mercado está esperando aí, mostrando isso para a gente, que ele espera que o Jerome Powell tenha um tom mais dovish, mais brando, e tenha ali um pouco mais de reforço
das políticas monetárias sendo mais ali abrandadas e a gente começa a ter alguma sinalização já para os cortes nessa coletiva. Vamos ver se isso realmente se concretiza, mas a expectativa que o CME Group está mostrando para a gente é essa. Vamos então para a abertura de mercado agora, né? Que a gente está falando toda essa coisa de super quarta, é para saber aí qual que vai ser o impacto disso no mercado, né? Então, você vê quase tudo bem estagnado, ninguém quer se mexer para lado nenhum, aí todo mundo com medo, pelo amor de Deus, hein? É o sentimento de cautela que a gente fala. Eu acho muito engraçado falar que o mercado tem sentimento, mas aqui quem está prevalecendo é o sentimento de cautela mesmo. As pessoas estão muito perto da estabilidade, né? As bolsas estão muito perto da estabilidade, elas estão muito perto do 0 a 0, ninguém querendo tomar posições muito arriscadas num dia que tem decisão de política monetária aqui nos Estados Unidos. Então, as bolsas muito ali oscilando entre perdas e ganhos, muito próximas realmente desse 0 a 0. Então, a gente vê isso acontecendo em todo o mercado, né? Aqui no Brasil, em Nova York também. E a gente tem ali só o Xangai Composto, como eu falei, se descolando hoje, mas ainda refletindo dados positivos do começo da semana. As treasuries não estão movimentando muito. A gente teve ali um pequeno arrefecimento nas nossas taxas de juros futuras mais longas. Então, a gente vê aí uma queda de 0,27%, até descolando um pouquinho, né? O dólar, que atingiu mais de R$ 5,00 ontem, fechou em R$ 5,03. Hoje voltou também a cair. Então, está aí em R$ 5,02, ainda acima daquele patamar psicológico que o mercado tem, né, de uma resistência ali. Então, normalmente um teto difícil de furar, mas depois, quando a gente chega, então, nesses R$ 5,00, o mercado acha que já está num patamar mais alto e começa a realizar ajustes para que ele caia também. Então, a gente tem esse teto que a gente chama de resistência perto dos R$ 5,00. Então, a gente teve esse teto furado, então ele está voltando a se ajustar. E a gente tem o DXY, aí o índice que mede o dólar frente aos pares, também subindo hoje, mas subindo pouco. Então, hoje deve ser um dia mais morno. A gente não deve ter movimentações muito fortes nas bolsas, justamente porque está todo mundo olhando e esperando essa super quarta que a gente não parou de falar nessa super quarta. Então, a gente tem aí todos esses movimentos e o petróleo Brent também, apesar de ter subido a semana toda até ontem, hoje ele está sofrendo um pouco de ajuste e esperando aquele dado que eu falei da agenda de estoques de petróleo. Então, a gente tem isso refletindo também na queda do petróleo, porque ele subiu bastante nos outros dias, está sofrendo com alguma realização aqui também. Isso acaba também tirando o nosso apetite pelo risco aqui, porque a gente tem um peso muito grande das commodities. Então, se o impulso não vem daí, o impulso não vem de outros mercados que estão mais de lado por conta da super quarta, por conta dessa cautela generalizada que está tomando o mercado nessa abertura, a gente vai ter um dia mais morno mesmo, um dia mais de ajuste de posição e mercado realmente se posicionando para esperar a decisão de política monetária aqui e nos Estados Unidos. Débora, temos um recado muito importante aí para dar para a nossa audiência aí, porque tem mais um grande evento aí do ICL chegando. É o maior psicólogo vivo dos Estados Unidos, o Elliot Aronson, que é o autor do grande livro aí, como que é o nome do livro? O Animal Social. E ele vai dar uma palestra aí para a gente importantíssima, super importante mesmo aí, no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite. A gente tinha até um trechinho aqui para passar para vocês aí, para vocês já verem aí como que é imperdível essa palestra. Existe alguma fórmula para diminuir a agressividade das pessoas? Diminuir os conflitos entre as nações? O que a psicologia social diz sobre isso? Pois bem, a gente resolveu conversar com o maior nome no planeta da psicologia social. Elliot Aronson, o psicólogo social mais premiado da história e o criador de conceitos como dissonância cognitiva e vários outros que você usa no dia a dia, mas nunca soube de onde surgiram. O nosso encontro vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite. E é gratuito, aberto, para todo mundo poder participar. Aproveite e chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa oportunidade. E não tem replay. Então é se inscrever, tá lá no horário combinado e curtir esse aprendizado. Olha aí, gente, uma aula gratuita para a gente entender como funciona o comportamento humano, tomada de decisão, para a gente saber se proteger aí de tentativas de manipulação.
Muito bom. Todo mundo teve, né? Todo mundo sabe, a gente enfrentou isso, fake news, parente que caiu em fake news, em golpe aí de coach. Então, é uma aula muito importante para a gente aprender a lidar com tudo isso. A gente tem um link aqui embaixo, já garante a vaga aí no iclmercado.com.br. Vai aparecer o sininho para vocês. Clica lá e sejam felizes. Não deixam de se inscrever, não se esqueçam. Então, ativem aí a notificação para não esquecer mesmo e não perder essa aula, que vai ser incrível, um tema super atual e que eu acho que interessa a todos nós, né? Então, não percam, que vai ser realmente imperdível. E também não percam o Rolê ICL, que vem aí na sequência. Agora, na esteira aqui do nosso programa, vocês ficam com o William De Luca e com o Guga Noblar. E a gente volta amanhã para contar o que para vocês? Desdobramentos da Super Quarta, porque depois da Super Quarta vem a quinta-feira, que a gente sempre traz aí os principais pontos dessas decisões de política monetária, que devem mexer com a abertura amanhã também. Então, ela ainda não acabou, mas está pertinho aí de chegar no fim. Até amanhã e um beijo. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Conhece a fera? Elliot Aronson? Aos 92 anos de idade, ele é o psicólogo social vivo mais importante do planeta. O único a ganhar os 3 principais prêmios da Associação de Psicólogos dos Estados Unidos. Melhor pesquisador, melhor autor e melhor professor. Elliot Aronson vai dar uma aula exclusiva e inédita aqui no Brasil para a comunidade do ICL. No dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite no horário de Brasília. Ele vai explicar pra gente o conteúdo desse livro, O Animal Social, um livro que é considerado o livro mais importante sobre o tema comportamento humano no mundo. Para você participar é só clicar no botão Saiba Mais aqui embaixo e gratuitamente se inscrever. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também.